Sabemos que todas as coisas ainda continuam nas mãos do nosso Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Às vezes nós desesperamos, mas saiba que Ele tem o controle de tudo. E eu tenho certeza que no momento dele e na hora dele, a nossa vitória que nós mais almejamos chegará. Mas é no momento de Deus, não é nem no meu e nem no teu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, a palavra do Senhor, louvado seja Deus, ela se renova, ela pode ser ministrada 10 vezes a mesma palavra, mas o Senhor traz uma direção para cada um que vai ministrar a mesma palavra de uma forma diferente, mas falando para os nossos corações nos dias de hoje. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 15, louvado seja Deus, do versículo 11 em diante. Eu sei que esta possa ser a palavra que você não queira ouvir, que você não está procurando ouvir, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Louvado seja Deus nesta noite e com cada um que ainda vai ouvir essa ministração. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, vamos ler até o versículo 19. Diz assim: Jesus profere a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só até aqui. Louvado seja Deus. Os irmãos conhecem muito bem esta passagem, esta parábola. Tenho certeza que os irmãos também já ministrou a respeito desta parábola. E nós vemos que Jesus ele traz essa parábola trazendo o título de filho pródigo. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus está chamando o filho esbanjador. O filho mais novo é o filho esbanjador. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui no início que esse filho, ele chega até o seu pai e pede a parte da sua herança. Eu quero abrir aqui um parênteses, louvado seja Deus, para dizer para todos nós que herança só é dividida quando há morte do pai ou da mãe, né? Quando um fica, o outro morre, e a herança só vai ser dividida quando aquele que ficou morreu, ou quando ambos morrem em si. Aí se divide-se a herança que os pais deixou para com os filhos. Mas nesse caso, o filho pródigo, ele pede a herança que futuramente
ainda ia ser dele, não era dele, porque o seu pai ainda estava vivo, ainda ia ser dele, e ele pede essa herança com vida. Ainda no parênteses, quantos pais têm dado para os seus filhos a herança em vida e têm se arrependido profundamente? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que se arrependido profundamente? Porque o filho acha, por o pai ter dado a sua herança em vida, a parte que lhe cabe, ele vai tomar conta de tudo, até aquilo que não lhe cabe. E casos assim estão no nosso meio, nas nossas famílias. Conhecemos casos que pais entregam as suas heranças para os seus filhos e os pais ficam mendigando o pão para os seus filhos. É triste e terrível quando isso acontece. Quando o pai deposita totalmente a sua confiança nos seus filhos e futuramente os filhos os decepcionam. Por quê? Porque os pais tomaram uma atitude que não era para ter tomado de imediato. Não estou dizendo que isso é errado, mas tem filhos que vão se mostrar quem são depois que toma posse de alguma coisa, de algum bens. Ainda dentro do parênteses, aqui mesmo dentro da cidade onde eu moro, eu conheço pessoas, louvado seja Deus, que dividiram toda a sua herança com seus filhos ainda em vida. Triste dizer isso, mas é realidade. E os pais acabaram sem nada, sem as suas aposentadorias, sem nenhum centavo no bolso, mendigava o pão para comer. E olha, quando os filhos ainda não maltratava, xingando com palavras terríveis, maldizendo dos pais, tomando conta de tudo quanto era dos pais. Os pais tomaram uma atitude que não era para ter tomada. E aí foram chorar, porque os filhos o abandonaram. Quantos pais estão nessa situação? Quantos pais têm vivenciado o desprezo dos filhos porque dividiu em vida as suas heranças? Quantos filhos têm colocado os pais num asilo porque os pais têm se tornado um peso na vida dos filhos, porque os pais dividiram a sua herança em vida e os filhos não querem mais ter a responsabilidade para com os pais. E o pai, louvado seja Deus, aqui do filho pródigo, dentro desta parábola, a Bíblia diz que o Senhor, Jesus, ele cita que o pai dividiu a herança, mas ele não só dividiu com o filho mais novo, mas com o filho mais velho também. Está aqui. E ele partindo por eles a fazenda, ou seja, a sua herança. E poucos dias depois, o filho ajuntou tudo que tinha. Ele não saiu de imediato de casa assim que recebeu a sua herança. Ele saiu com poucos dias depois, premeditando tudo, eu creio, o que ele ia fazer, para onde ele iria e como ele iria. E aí a Bíblia diz que, louvado seja Deus, aqui nos versículos abaixo, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Ou seja, ele tomou a decisão de pegar tudo e sair de casa. E o que eu quero trazer também para nós, chamando a atenção dentro do texto? Ele saiu de casa, creio eu, que sem nem olhar para trás. Ele não quis ter o convívio da família, porque ele foi para uma terra distante da onde o seu pai morava, da onde tinha a sua fazenda. Ele foi para uma terra longínqua, ou seja, eu não quero que ninguém saiba onde eu estou, o que eu estou fazendo,
para se intrometer na minha vida. Louvado seja Deus. E ele foi, a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Mas quando ele chega nesta terra distante, aí ele começa a festejar com toda a sua fazenda. Louvado seja Deus. E ele vai se banquetear. Ele vai aproveitar toda a sua fazenda, gastando todos os dias conforme o seu bel prazer, conforme os desejos da sua carne, conforme os desejos da sua vida, conforme os desejos da sua necessidade. Louvado seja Deus. E ele foi, e ele começou a gastar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tendo controle, vivendo desregradamente. Ele não teve controle de nada da sua fazenda, ele não teve controle dos seus bens, ele começou a viver uma vida totalmente descontrolada, gastando tudo. Desgarradamente, ele começou a gastar. Mas eu quero dizer que o dia mau, ele chega. Ele chega tanto para o filho pródigo, quanto para nós que estamos servindo ao Senhor. O dia mau, ele chega. E o dia mau para o filho pródigo chegou. E o dia mau, quando ele chega, ele não vai bater na porta. Eu cheguei. Quem é você? Eu sou o dia mau. Não, vou fechar a porta porque eu não quero o dia mau na minha vida. Não, ele não chega pedindo licença, ele não chega batendo na porta. O dia mau, ele é invasivo, ele chega sem a gente esperar. Como chegou para o filho pródigo? O dia mau chegou para ele, sem avisar. Eu acho que, conjecturando aqui, eu acho que ele pensou que a fazenda dele nunca ia se acabar, os seus bens nunca iam se acabar. Mas, infelizmente, quando nós fazemos as coisas desgarradamente, sem ter consciência, tudo acaba. E acabou e chegou o dia mau. Quando chega o dia mau, a Bíblia fala que houve uma grande fome na terra. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidades. Agora ele vai começar a viver momentos difíceis. Abrindo um parênteses, trazendo para nós, quantos dias difíceis nós temos vivenciado em nossa vida? Por conta dos dias maus. Muitas das vezes vivemos dias difíceis porque procuramos. Aqui o filho pródigo, ele está vivendo esse dia difícil porque ele procurou. Porque se ele tivesse tido uma consciência de pelo menos guardar um pouco da sua herança, o dia mau ia chegar, mas ele ia ter uma reserva. A fome naquela cidade, naquela terra ia chegar, mas ele ia ter como sobreviver. Mas o prazer da carne, nesse momento, foi muito grande. E ele gastou tudo e começou a padecer necessidades. Ou seja, a necessidade aqui era a fome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quantos de nós temos passado os dias difíceis, que muitas das vezes nós olhamos e dizemos que não tem mais jeito, que nós não vemos nenhuma saída. Mas eu quero te dizer que dentro desses dias maus, que você possa estar vivenciando, está tendo uma lição de vida para com Deus e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Continuando dentro do texto,
chegou a padecer necessidades. E ele foi procurar emprego. Aqui o Senhor fala dentro desta parábola que ele foi até um cidadão daquela cidade procurar alguma coisa. E o que me dá a entender é que ele foi procurar emprego, porque diz aqui o texto, e foi e chegou-se a um cidadão, a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para apacentar porcos. Então, o que me dá a entender que se daquele cidadão mandou ele ir apacentar porcos é porque ele estava procurando emprego, estava procurando algo para fazer, para ter o seu dinheiro para poder se manter. E nós vemos que aqui ele está numa situação, ele está dentro da cidade. Ele vai até um dos cidadãos, procura um emprego, e para onde que o cidadão vai mandar ele? Para a zona rural. Ele vai para o campo, zona rural, aonde ele vai trabalhar de apacentar porcos. Se na cidade já está difícil, imagine indo para o campo, para uma zona rural, que é mais difícil ainda o acesso à zona rural. Quem mora em zona rural sabe que muitas coisas são difíceis de acesso, principalmente quem mora 30, 40 quilômetros da cidade. E ele foi para o campo apacentar porcos, cuidar de porcos. E a fome era tão grande que a palavra diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E eu quero dizer aqui, louvado seja Deus, dentro desse versículo 16, que o filho pródigo, o filho esbanjador, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, que os camponeses davam aos porcos para alimentar os seus porcos, que muitos de nós, muitos pregadores, eu já ouvi falar que eles davam lavagem para os porcos. Só que dentro de uma pesquisa, bolotas não significa lavagem. Bolotas significa, a bolota é um fruto produzido por uma planta chamada carvalho. E ela é uma bolinha que ela é comestível, é um fruto comestível. E eu já ouvi muitos pregadores dizendo que aquele jovem, ele se desejava se lambuzar com as lavagens que os porcos comiam. Bolota é um fruto produzido pelo carvalho. Ou seja, não é lavagem. É um fruto comestível que nós também podemos comer. E esses camponeses davam esses frutos para os porcos, porque quando os porcos se alimentavam desses frutos, quando os porcos eram abatidos, as suas carnes eram mais saborosas, tinham mais sabor por conta desse fruto que os porcos comiam. Então o filho pródigo, ele desejou comer esse fruto, essa bolota que os porcos comiam. E aí é onde nós vemos que ninguém dava nada para ele comer. E ele começou a padecer fome. A fome era tão grande que o versículo 17 diz assim: e caindo em si, ou seja, ele foi levado para o campo,
para a zona rural para apacentar porcos. Desejava comer do alimento que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. É aí onde que irmã Eline vem aquela tal da retrospectiva, né? Irmão Damião, na nossa mente, nós começa a trazer lá do fundo do baú, tirar lá do fundo do baú, tudo quanto nós vivenciamos, tudo quanto nós passamos, tudo quanto nós nos alimentamos, como nós vivíamos, porque a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, se ele caiu em si, ele fez uma retrospectiva da vida dele. Ele começou a lembrar de quando ele vivia dentro da casa do seu pai, de toda a regalia que ele tinha dentro da casa do seu pai. Ele fez uma tão retrospectiva da vida dele que ele começou também a olhar para os trabalhadores do pai dele. E ele começou a dizer: quantos dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. A retrospectiva foi tão grande que ele não só lembrou da vivência que ele teve do aconchego do lar com o pai, mas ele lembrou do aconchego que os trabalhadores também tinham dentro da fazenda do pai. E quando ele cai em si, que ele começa a observar toda essa situação que ele abandonou e deixou para trás para viver uma vida desgarradamente, achando que estava no auge, achando que estava lá em cima, achando que estava se apoderando, ele cai. Aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele está ensaiando o que ele vai dizer para o pai. Ele está tomando uma atitude juntamente com uma posição de como ele vai chegar diante do seu pai. Primeiro ponto que nós vemos aqui de quando ele chegar é o reconhecimento de que ele não só pecou contra o seu pai terreno, mas também que pecou contra o seu pai lá no céu. Que pecou-se contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim, Pai, um dos teus trabalhadores. Olha só o que ele desejou ser dentro da sua própria casa. Um trabalhador como os trabalhadores do seu pai. Reconhecimento de que pecou contra o seu pai. Começou a reconhecer quem ele era naquele exato momento. Louvado seja Deus. E nós vemos que ele toma a decisão. Primeiro, ele caiu em si, abrindo um parênteses. Tem tantas pessoas que precisam cair em si e ainda não conseguiram cair, fazer uma retrospectiva da sua vida para ver como está diante do Senhor. E eu quero dizer nesta noite que não só tem filhos pródigos na rua, mas como também tem filhos pródigos dentro da igreja. Tem filhos pródigos dentro da casa do Senhor também. Porque há uma diferença de eu estar dentro da igreja e ter uma vida de comunhão com Deus, ou de eu só apenas ir para a igreja.
e não ter comunhão e compromisso com Deus. E vivo uma vida dissoluvelmente do jeito que eu quero, do jeito que eu penso e do jeito que eu acho. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor desta forma, precisando cair em si? Porque se não cair em si, vai chegar o dia que vai ser tarde. Vai chegar o dia, irmão Damião, que a igreja vai ser arrebatada da terra e vai ser tarde demais. Se não cair em si no dia de hoje e tomar a atitude de reconhecer os seus pecados e abandonar os seus pecados e levantar e se posicionar diante do seu Pai, louvado seja Deus, vai ficar. E ele foi, a Bíblia diz que ele foi, se levantou e foi ter com o seu pai. E quando o pai o avistou de longe, o pai conhece o filho de longe, aonde ele está, ele conhece de longe o caminhar, o andar, o jeito de se expressar. O pai saiu correndo e foi ao seu encontro. Louvado seja Deus. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Quem é que faz esse tipo de coisa, né, irmão Damião, se não for o seu pai? Mesmo o filho que não vale nada para muitos, mesmo aquele filho que está perdido nas drogas, mesmo aquela filha que está lá na prostituição. Para a mãe, ela não é uma prostituta, ela é uma filha. Para o pai, ele não é um drogado, ele é um filho. E aonde ele chegar, o seu pai vai o abraçar e o beijar e dizer: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vinda, minha filha. Para a sociedade é apenas mais um. Para a sociedade não vale nada. Para a sociedade é um delinquente. Para a sociedade é um marginal. Mas para o pai é o filho amado, louvado seja Deus. E esse pai lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E o filho, com atitude de reconhecimento, de arrependimento, disse para o pai o que ele ensaiou: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhecimento de que pecou, mas se arrependeu e voltou de onde saiu. Dentro dessa mensagem, nós vemos duas grandes verdades. Nós vemos a verdade física, humanamente falando, a verdade que alguns pais passam com seus filhos, e vemos a verdade espiritual que alguns filhos rebeldes saem da casa do pai, do aconchego do pai, mas se arrependem no meio do caminho e voltam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que eu quero trazer para nós nesta noite, para os irmãos que ainda vão ouvir esta mensagem? Se você saiu do aconchego dos braços do seu pai, eu quero dizer para você que ele está de braços abertos te esperando.
Ele está esperando você voltar. Ele está de braços abertos, esperando você chegar para te dar um abraço e te beijar e te colocar no lugar em que você nunca deveria ter saído. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está aqui dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Vem, meu filho amado. Vem, meu filho amado, vem como estás. Eu sou o Pai que te ama. O amor de Deus é tão grande, ele é incondicional, que mesmo nós pecando contra Deus, ele nos ama quando nós se aproximamos dele com arrependimento, abandonando o pecado. Ele jamais vai nos lançar fora. Ele vai nos receber de braços abertos. E eu quero dizer para você que vai ouvir essa mensagem, que está na mesma condição de filho pródigo, não deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje. Reconcilia-te com o Senhor. Ele está de braços abertos te esperando. Não perca tempo. Volte para os braços do Pai, para onde você nunca deveria ter saído. Infelizmente, eu vou dizer isso aqui, em quase toda casa tem um filho pródigo. Infelizmente, em quase toda casa tem um filho pródigo. Mas está na hora de você, que está na condição do filho esbanjador, voltar para os braços do seu pai, voltar para casa. Louvado seja Deus. Esta casa aqui é momentânea. Se você voltar e firmar a sua aliança com o Senhor, você tem a casa eterna, a qual Jesus preparou, junto com o Pai, para que nós estejamos junto com Ele, louvado seja Deus. O Pai, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Quando nos arrependemos de todos os nossos pecados, não é só de um, não, é de todos os nossos pecados. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo um amor de um Pai imenso, um amor de um Deus grande, um amor incondicional, um amor que não falha, um amor que não tem limites, um amor que não tem barreira. Quem coloca limites no amor desse Pai sou eu e você. Quem coloca barreiras sou eu e você. O amor dele foi tão grande que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para estar neste mundo, para vir neste mundo, para peregrinar neste mundo, há 2000 anos atrás, a qual é o mesmo mundo que eu e você estamos vivendo hoje. Ele veio com um propósito, louvado seja Deus, com o propósito de que nós não morramos nos nossos pecados. O filho pródigo caiu em si, viu tudo quanto ele estava fazendo e o caminho que ele estava trilhando, que não era um caminho bom, que não era um caminho que ia levar ele para a eternidade. Ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele se levantou, ele tomou posição. Então está na hora de você também tomar a sua posição e se levantar e ir ter com seu Pai. Louvado seja Deus. Ele está te esperando. Ele desceu aqui nesta terra, ele nasceu como um bebê, ele cresceu como uma criança. Ele
viveu como um adolescente, como um jovem, se tornou um adulto, veio, anunciou o reino do Pai, trouxe a salvação a este mundo, mas os que era para receber a ele não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você receber esse Jesus como teu Salvador, ele vai te dar o poder de se tornar filho dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem que cair em si e abandonar o seu pecado e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas irmã, Jesus não vai voltar agora. Quem falou para você que Jesus não vai voltar agora? Ah, mas desde quando eu nasci que eu escuto que Jesus vai voltar? Eu também, eu quero dizer para você, desde quando eu me entendi de gente, que eu tive o intelecto do meu raciocínio, que soube que Jesus vai voltar e que até hoje eu ainda creio nesta promessa que Jesus vai voltar, é porque ele vai voltar. Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Muitos comiam, casavam, bebiam, e veio o dilúvio. Passou-se 100 anos para Noé construir a arca, e muitos não acreditou que ia chover sobre a terra. Pode passar o tempo que for, não importa o tempo, importa é que eu creio, importa que você tem que crer que Jesus vai voltar, e ele é o único que perdoa os nossos pecados. Ah, mas eu creio em Deus, eu tenho salvação em Deus. Eu quero dizer para você, você não tem salvação em Deus. Ah, e como você pode dizer que eu não tenho salvação em Deus? Porque se você tem salvação em Deus, a Bíblia poderia ser mentirosa. Mas como a salvação ela foi predestinada por Jesus Cristo, através de Deus, quem não for por Jesus Cristo não vai ter acesso ao Pai. Porque quando Jesus, a Bíblia diz, quando Jesus ele foi pendurado na cruz do Calvário, louvado seja Deus, e que ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, fazendo com que se abrisse o caminho para que nós tivéssemos acesso a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, salvação você tem através de Jesus Cristo para ter relacionamento com Deus. Você não tem salvação em Deus sem ter confessado Jesus como seu Salvador. Salvação em Deus você tem quando confessa Jesus como seu Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que esta palavra, louvado seja Deus, possa penetrar no coração de quem vai ouvir através do querido Espírito Santo. No tempo em que estamos vivendo, nessa era atual, onde o individualismo tem tomado conta de muitas famílias e tem prevalecido em muitos lares, esta mensagem sobre o filho pródigo nos faz enxergarmos a importância de resgatar os laços familiares dentro do amor incondicional, onde Deus mostra a sua graça e misericórdia para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, pedindo-lhe perdão
e restauração de suas vidas para com Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esta mensagem abrange para muitos lados. Eu não quis falar a respeito do filho mais velho, porque o foco para mim nesta pregação, a qual o Senhor me induziu a falar, foi para o filho pródigo, o filho esbanjador. Nós sabemos o que o filho mais velho disse para o pai, mas o foco é o filho pródigo voltar para os braços do pai. E dentro dessa questão que eu falei aqui, de humanidade em que estamos vivendo nos tempos atuais, quantos filhos pródigos precisam retornar para casa? Precisam retornar para o aconchego da família cristã, para o lar cristão. Louvado seja Deus. E que o Espírito Santo possa falar mais aos corações. Louvado seja Deus. E eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, a qual os irmãos me confiou através de Cristo Jesus para ministrar esta palavra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui nesta noite.